Olá pessoal, vocês estão bem? Espero que sim. Gente, para quem estiver ouvindo esse áudio no YouTube, é importante vocês saberem que os áudios que eu estou postando aqui são um extra, tá? Os vídeos semanais, às terças-feiras às 11h30, eles vão continuar normalmente. Então, o áudio não é um substituto do vídeo, ele é um acréscimo ao que eu já venho produzindo, tá? Só para vocês entenderem, porque quem tá no grupo da rede social vizinha já sabe disso, mas quem tá aqui no YouTube ainda não tá sabendo, por isso que eu tô esclarecendo para vocês. Gente, eu vou responder uma dúvida que eu recebi pelo direct de uma outra rede social vizinha. Uma pergunta muito interessante de uma moça que está lendo aquele livro do Osho que eu já recomendei para vocês algumas vezes, que se chama Sublime Vazio. E ela ficou com uma dúvida que é muito pertinente, eu já vi outras pessoas com essa dúvida também, que é o seguinte, ela fala assim: Gisela, no livro o Osho fala que a gente não tem que almejar nada, não tem que buscar nada, né, que essa necessidade de ficar pedindo coisa é algo que vem do ego, mas eu fico um pouco confusa por causa da lei da atração e das orações que a gente aprende a fazer desde criança, sempre pedindo alguma coisa. Como é que fica isso? E o que eu entendo do que o Osho fala, e foi algo que eu também aprendi num outro livro do Osho, que inclusive eu recomendo, que se chama O Barco Vazio, é o seguinte: o Osho fala muita coisa contraditória, não adianta a gente tentar entendê-lo de uma maneira lógica, a gente tem que sentir, né? Às vezes a gente fica boa parte da vida buscando coisas para perceber que não é uma questão de buscar, é uma questão de reconhecer o que já existe dentro de nós. Então, por exemplo, vou dar um exemplo prático para vocês entenderem. Às vezes a pessoa quer muito ser feliz, então ela fica buscando viajar, buscando relacionamentos, emprego, ela tem um filho, ela se casa porque ela quer ser feliz. Ou seja, essa pessoa está fazendo ações para conseguir sentir algo. E o ideal não é que a gente haja para conseguir atingir um objetivo, e sim que a gente se sintonize com a energia primeiro, para que a ação seja motivada por uma percepção e não por um desejo do ego, entende? Então, por exemplo, se uma pessoa quer ter prosperidade material, não adianta ela ficar desesperada procurando uma série de fontes de rendas, de investimentos, de formas de ganhar dinheiro, porque a sintonia que ela tá é uma sintonia de desespero. Então, a primeira coisa que ela tem que se perguntar, que é algo que eu aprendi com os Abraham Hicks, é assim: por que eu quero ter muito dinheiro? Ah, eu quero ter muito dinheiro porque quero me sentir livre para fazer aquilo que eu quiser. A partir do momento que eu já ativo essa liberdade dentro de mim, independente de ter ou não ter dinheiro, eu já começo a cocriar aquela realidade de prosperidade. Mas percebam que a realidade externa só é cocriada a partir de uma postura de sintonia interna. É por isso que o Osho fala que não é uma questão de buscar fora, mas de reconhecer o que está dentro. Exemplo, se eu quero ter um filho porque eu acredito que quando eu tiver um filho eu vou ser uma mulher mais feliz, mais realizada, mais integrada com a minha feminilidade. Vamos supor que é por isso que eu quero ter um filho. Eu já posso começar a ativar essa vibração da feminilidade, da alegria de viver, independente do filho. Se o filho vier, será uma consequência natural da minha sintonia, percebe? Mas o filho não vai ser fruto de uma busca desesperada do ego para eu sentir algo. É a tal história, gente. Dentro da lei da atração, a ideia não é você lidar com a realidade, mas é você criar a realidade. E o que a maioria de nós faz é olhar para aquilo que já foi manifestado, né, por outras pessoas, é olhar para essa realidade, olhar para aquilo que já está dado e criar mais daquilo por entrar em sintonia com aquilo que já está feito. E a ideia, o que eles propõem, que os Abraham Hicks falam muito, é assim: não é uma questão de olhar para fora e criar mais daquilo ao focar no que está fora, e sim de olhar para dentro, de você se sintonizar com a energia da fonte, se alinhar, se conectar com as coisas boas, se conectar com sentimentos mais elevados,
dar atenção para o positivo, praticar a gratidão, fazer coisas que te trazem alegria, que te dão prazer, dança, canto, artesanato, sei lá, fotografia, fazer coisas lúdicas que te dão prazer, que te colocam em contato com o divino, com a essência co-criadora. E a partir daí você cria, entende? A partir da conexão com a fonte. Só que essa criação não veio de um desejo desesperado do ego de buscar fora. Ela veio de um reconhecimento daquilo que já estava dentro. Tem um vídeo fantástico do Ali Cravo no YouTube, recomendo que vocês assistam, para quem ainda não assistiu. Quem já viu, vale a pena assistir novamente, que é um vídeo que se chama Lei da Atração ou Lei da Fusão. E ele fala exatamente isso, que a cocriação depende de você se fundir com aquilo que você quer, com a vibração que você quer. Por isso, a palavra ideal, né, o termo ideal, para ser mais didático, não seria assim atrair algo, seria se fundir com algo, ou seja, tornar-se uno. Vou dar um exemplo prático. Você quer viver um grande amor na sua vida? O que você tem que fazer? Ativar o amor que já existe dentro de você. Porque, por exemplo, se você quer viver um grande amor e você sai desesperado procurando esse amor, a sua sintonia interna vai ser uma sintonia de desespero. Você não vai estar na frequência amorosa. Então, provavelmente, você vai acabar atraindo vínculos por autoafirmação, você vai acabar atraindo uma pessoa problemática, uma pessoa carente, uma pessoa que está vibrando na mesma frequência que você, que é a frequência do ego. Agora, se você se sintoniza com a alegria, com o amor, com a gentileza, se você eleva a sua vibração, aquilo que vai se manifestar no seu entorno, de acordo com as leis herméticas, lembra, aquilo que está dentro está fora, o que vai se manifestar no seu entorno é o que você ativou dentro, é o sentimento que você evocou dentro de si mesmo, entende? Por isso que não é uma questão de pedir. A gente fala pedir para ficar didático, mas não é um termo mais correto. A grande questão é você se sintonizar, tornar-se uno com aquilo que você quer. Vocês entendem a diferença? Ou seja, se eu quero prosperidade na minha vida, eu não posso ficar olhando para as dívidas, reclamando de falta de dinheiro, reclamando de escassez. Eu tenho que me sentir próspero internamente. Eu não estou falando para você sair gastando o que não tem e fazendo dívida. Não é isso, não é literal. A questão é ativar a prosperidade dentro de você. Por que você quer ser próspero? Porque a prosperidade traz liberdade. Então, você ativa essa sensação de liberdade, olhando coisas que fazem você se sentir livre, praticando uma dança que faz você se sentir livre, dando risada, fazendo coisas e ativando vibrações que te trazem a sensação de liberdade, entende? Ou seja, primeiro a gente vive a coisa dentro para ela se manifestar fora. Por isso que não é uma questão de criar fora, você tem que criar dentro. Criar dentro significa entrar em sintonia, aí a partir da sintonia você vai para ação, entende? Mas primeiro teve que ter a sintonia, você teve que entrar na frequência para agir em consonância com o cosmos, agir de uma maneira sintonizada com a fonte criadora, com a essência. Aí a sua atitude vai vir de uma percepção e não de um medo, não de um foco na falta. Vocês entendem a diferença, gente? Como é uma diferença sutil, né? Porque às vezes a gente acha que para conseguir alguma coisa a gente tem que agir, fazer. Só que se você está agindo fora da sintonia, não vai adiantar. Você só vai atrair mais problema. Que nem aquela pessoa que está desesperada para encontrar um grande amor e ela fica, sai com um, sai com outro, ninguém satisfaz, só encontra tranqueira. Por quê? Porque a pessoa está movida pelo desespero, pelo foco na falta, pelo excesso de expectativa, pelo medo da solidão, entende? A sintonia que ela está vibrando não é a sintonia amorosa. Então, na lei da atração, a gente não tem que ver para crer, a gente tem que crer para ver. É interno. Primeiro você muda dentro para aquilo se manifestar fora. Gente, essa é a minha dica amorosa de hoje. Eu sei que muitos de vocês estão cansados de me ouvir falando sobre isso. Para alguns isso é novidade, para outros é um aprendizado por repetição, mas sempre vale a pena a gente retomar alguns temas,
porque em cada momento a gente às vezes olha o mesmo assunto por outras perspectivas, porque a gente amadurece, muda de consciência. Então é sempre interessante repetir alguns temas, né? Gente, então é isso. Eu desejo um dia muito abençoado para todos vocês. Um grande beijo e até os próximos áudios. Tchau, tchau!